Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Muito obrigado por sua companhia. Se você já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Eu tenho explicado durante essa semana que a grande motivação que temos para poder incentivar as pessoas a se inscrever no nosso canal do YouTube, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, é exatamente porque nós queremos saber até onde a lição da Escola Sabatina está chegando. Então, mesmo que você eventualmente estude a lição através de outras redes sociais como WhatsApp, Instagram, Facebook ou qualquer outra, por favor, dê um pulinho lá no nosso canal do YouTube, Eu Estudo a Lição com PR Samuel Camilo, e se inscreva no canal. Só assim a gente vai poder ter uma noção mais ou menos clara até onde esse estudo está chegando, ok? Muito obrigado por isso. Hoje é domingo, dia 19 de abril, e o tema do nosso estudo da Escola Sabatina será tradição. Eu sei que quando falamos sobre tradição, isso de cara já traz para você uma conotação negativa. A tradição é uma coisa ruim, é uma coisa que estraga a palavra de Deus, mas eu quero que você compreenda uma coisa. Todos os movimentos cristãos, todos, absolutamente todos, possuem algum tipo de tradição. Bom, antes de falar sobre os movimentos modernos, vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Quando você vai, por exemplo, para os evangelhos, o Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 7, versos 3 a 5, você descobre que havia algo que é chamado pelos evangelistas de tradição dos anciãos nos dias de Jesus. O que era essa tradição? Não eram elementos que faziam parte do texto bíblico. Mas no decorrer dos séculos, principalmente depois que Esdras e Neemias haviam retornado do cativeiro na Babilônia e haviam restaurado a nação e principalmente o culto ao Deus verdadeiro, com medo que alguns dos perigos do passado, das gerações anteriores às gerações deles, principalmente as gerações que antecederam ao cativeiro da Babilônia, que foram gerações que não se preocuparam com o texto bíblico, que não se preocuparam com a revelação dos profetas, que não se preocuparam com os textos de Moisés, que viveram a sua vida sem qualquer tipo de comprometimento com a palavra. Principalmente preocupados com esse tipo de problema, muitos indivíduos preparados, principalmente por Esdras, se levantaram para poder ensinar a palavra de Deus para o povo. As gerações posteriores à geração de Esdras foram gerações que acabaram para tentar, com um objetivo nobre, para tentar impedir as pessoas de se afastarem do caminho do Senhor Deus. Eles acabaram levantando movimentos de reavivamento e retorno à palavra de Deus. Porque século após século sempre houve algum tipo de afastamento. E, por exemplo, os fariseus, eles surgiram do movimento de reavivamento em Israel. O movimento dos Hassidim. Quando o Alexandre o Grande, ele conseguiu tomar aquela região da Palestina, do Médio Oriente, o objetivo de Alexandre era o seguinte: quando ele chegava a um local e ele conquistava, ele trazia duas coisas, a língua grega e a filosofia grega. Quando ele chega em Israel, ele descobre o quê? Ele descobre que aquele pessoal tem uma tradição muito forte em termos de revelação dos profetas, de história. Então ele faz uma coisa um pouco diferente. Ao invés de estabelecer templos, a religião grega e a filosofia grega, ele vai construir 10 cidades, ou ampliar, em alguns casos, 10 cidades, que acabam depois se tornando, ou se chamando a região de Decápolis, que é mencionado na Bíblia, aonde a filosofia grega e ao mesmo tempo o pensamento filosófico grego, a religião grega, pudesse se estabelecer na terra de Israel e ao mesmo tempo a partir daquelas cidades influenciar as demais. E isso começou a acontecer quando um grupo de sábios, de estudiosos da Bíblia, dos estudos do Antigo Testamento, percebeu isso. Eles se levantaram com um movimento contrário a essa helenização, ou seja, a essa introdução do pensamento grego dentro da religião de Israel. Esse movimento, que passou a ser chamado de Hassidim e posteriormente acabou dando origem ao partido dos fariseus, ele foi feito com um propósito, o propósito de se voltar para a palavra de Deus. Então veja, é um movimento de reavivamento, de busca da palavra de Deus, mas que com o passar dos séculos acabou se tornando naquilo que Jesus encontrou quando ele chegou aqui na terra.
Um grupo de indivíduos que começou a criar uma tradição e para que as pessoas não se afastassem do caminho de Deus, eles começaram a tentar legislar sobre o texto bíblico, a estabelecer um jeito de poder obedecer aos mandamentos de Deus do Antigo Testamento. E começaram a surgir várias listas do que se podia e não se podia fazer. Não fazia parte da Bíblia, mas fazia parte desse movimento que era o movimento de tradição. Com o passar dos tempos, essa tradição acabou tendo tanto peso quanto a própria Bíblia. Quando Jesus chegou aqui na Terra, a tradição dos anciãos estava quase tendo mais peso do que a revelação da Bíblia. Agora, antes da gente começar a jogar pedra nos fariseus, a gente precisa lembrar do seguinte, ó. Tudo começou com o quê? Um movimento de reavivamento lá atrás, mas que acabou valorizando muito o aspecto da tradição. Então, e antes que você comece a jogar pedra neles, você precisa compreender o seguinte: todos nós temos uma tradição. E eu não posso falar das outras denominações cristãs. Posso falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eu sou adventista do Sétimo Dia. Aliás, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Creio na mensagem adventista. Mas nós temos uma determinada tradição. Quer ver? Eu vou te citar um exemplo só. Poderia te citar muitos, mas vou te citar um exemplo que faz parte da nossa tradição. Por que é que nós temos culto aos sábados às 9 da manhã? Tem alguma razão? Esse horário é um horário mais sagrado do que, por exemplo, o sábado às 17 horas. O horário da parte da manhã é mais sagrado que o da tarde? Algumas pessoas parecem que têm essa visão, né? É tanto que quando mencionam, por exemplo, o culto jovem na parte da tarde, parece que esse não tem tanto peso quanto o da manhã, porque de manhã é que o negócio é mais santificado. Por que isso acabou tomando uma conotação tão forte no meio adventista? Bom, a nossa igreja, a nossa denominação surgiu depois dos grandes avivamentos que aconteceram na América do Norte. E a maior parte, 98% dos nossos pioneiros eram fazendeiros. Então eles se levantavam muito cedo mesmo. Tinham que cuidar das vacas, dos animais, levá-los para o pasto, tirar o leite, etc. e tal. Aí por volta de umas 8 horas, 8h30 mais ou menos, eles estavam com a vida pronta. E então eles tinham a possibilidade de poder ir para a igreja. Por isso os cultos começaram a ser às 9 da manhã. Por quê? Porque eles eram fazendeiros, tinham cuidado das suas fazendas. A maior parte deles só tinha a possibilidade de ir no sábado de manhã na igreja, porque eles eram de fazendas. Então, um grupo menor ia na parte da tarde. Então, o culto principal passou a ser de manhã. Agora, isso faz com que o horário da manhã seja mais santificado que o horário da tarde? Não. Mas isso é o quê? É uma tradição. E por que surgiu uma tradição? Por causa de um estilo que os nossos pioneiros tiveram, mas que foi passando de geração em geração, e hoje em dia a maior parte de nós nem sabe que é por isso que a gente tem o culto principal no sábado de manhã e não no sábado à tarde ou à noite. Algumas pessoas, eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa que um dia eu fui fazer uma santa ceia na parte da tarde e disse: isso é sacrilégio, santa ceia é um negócio santo, tem que ser de manhã, não pode ser à tarde. Eu digo: mas por que a tarde é menos santo que de manhã, se o sábado é o mesmo? Você compreende? Todos nós temos algum tipo de tradição, mas o mais importante no meio disso tudo é tentar entender até que ponto a tradição ela pode ser usada. Eu quero que você compreenda, por exemplo, uma coisa. Quando nós vamos estudar sobre a doutrina apostólica, muitas vezes a gente vai lançar mão da tradição do 2º e 3º século, por exemplo, da nossa era, para tentar, baseado na tradição deles, de 200, 300 anos depois de Jesus Cristo, para a gente poder tentar entender esse pessoal que estava tão perto lá da igreja apostólica, que tipo de tradição se estabeleceu no meio deles, em termos de adoração, em termos de crenças, porque como eles estavam mais perto dos apóstolos, é mais fácil, através da tradição deles, a gente descobrir como é que os apóstolos faziam. Muitas vezes nós lançamos mão. Então a tradição não necessariamente é má, ela só é o jeito que as pessoas começam a adorar. O jeito que elas começam a estabelecer o seu culto, o seu jeito de poder encarar a Bíblia. E às vezes de uma geração para outra, alguns costumes vão se estabelecendo. Nós temos apenas que tomar muito cuidado para que a tradição não se torne tão importante quanto a palavra. Não tem nada de errado com a tradição, desde que ela não comece a tomar um peso normativo como o do texto bíblico. Então esse foi o grande problema das gerações passadas. Esse tem sido um problema hoje em dia e poderá ser um problema para nós ainda no futuro, se nós não entendermos que não tem nada de errado com a tradição, desde que ela se submeta ao texto sagrado.
e desde que ela não se torne normativa. Existem muitos aspectos de tradição que às vezes são impostos para as pessoas no contexto das igrejas. E muitas delas, por causa de costumes ou de tradições, acabam deixando de frequentar a igreja. Eu queria que hoje você fizesse um exercício especial. Tente analisar, não tente analisar na vida dos outros, mas tente analisar na tua própria vida o que é importante para você no contexto da religião. E tente analisar se isso é princípio ou é tradição. Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Eu queria orar nesse momento para que Deus nos desse iluminação para podermos compreender isso. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra e obrigado porque existe espaço dentro da nossa teologia para a tradição. Mas só te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos lidar de forma equilibrada com a tradição, para que ela não tome um peso normativo como aconteceu nos dias de Jesus, quando os líderes, os anciãos do povo começaram a colocar a tradição com peso da revelação. E Jesus Cristo foi frontalmente contra isso. Nos ajude a ter coragem de poder analisar a nossa teologia e se por acaso a tradição tem tido mais peso do que a revelação, nos ajude a podermos resolver isso na nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado por esse estudo hoje. Se o foi, não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo e ao mesmo tempo o seu comentário. Eu estudo a lição e você?